Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre dois sistemas. O sistema esquelético, ou também chamado sistema ósseo, e o sistema muscular, que são dois sistemas diferentes, mas que trabalham em conjunto. Neste slide, podemos visualizar um exemplo do sistema esquelético e, do outro lado, o sistema muscular, que são os temas que iremos abordar na aula de hoje. Quais são as principais funções desses sistemas? Então, eles promovem a proteção aos órgãos internos. Eles promovem a sustentação, ou seja, a capacidade de deixar o corpo ereto, levantado, que nos dá a característica de bípede, ficar em dois pés. Promovem o armazenamento de substâncias. Então, diversos sais, como cálcio, fósforo, potássio e outros, ficam armazenados e quando o corpo exige, esse sistema esquelético, por exemplo, libera esses sais ao organismo. Eles promovem o movimento do organismo, que é quando o corpo ele mexe, porém sem sair do lugar. Então, movimentar seria mexer sem sair do lugar. Enquanto que também promovem a locomoção, ou seja, a capacidade do organismo de se deslocar, ou seja, sair de um ponto e ir para outro ponto. E ainda são capazes de promover a hematopoese, que nada mais é do que a produção de células sanguíneas. Então, dentro do osso, na medula óssea, a medula tem a capacidade de produzir os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que fazem o transporte de gases pelo organismo, gases oxigênio e gás carbônico. Também fazem a produção dos glóbulos brancos, os chamados leucócitos, que fazem parte do sistema imunológico do organismo. E ainda fazem as plaquetas, que são espécies de restos celulares que têm como função evitar a perda de sangue. Então, elas promovem a coagulação sanguínea quando o sangue estiver perdendo o sangue, para evitar que o corpo perca este sangue através de um ferimento, as plaquetas coagulam o sangue, fazendo um tamponamento. Então, as células sanguíneas são produzidas pela medula óssea, que, portanto, está dentro do osso. E vamos agora falar especificamente do sistema esquelético. E vamos agora falar exclusivamente do sistema esquelético. Então, o sistema esquelético é constituído de ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões. Os ossos, assim como todo o sistema esquelético, desempenham funções de extrema importância para o funcionamento do corpo humano. Então vamos olhar agora as funções específicas do sistema esquelético. Primeiro, promover a sustentação do corpo. Segundo, proteção contra impactos. Então, vários ossos protegem órgãos importantes do corpo humano. Um bom exemplo são os ossos do crânio, que protege o encéfalo. Terceiro, atuação fundamental na locomoção e movimentação dos seres humanos. Quarto, armazenamento de energia. Então, triglicerídeos são armazenados nas células de gordura da medula óssea amarela. Quinto, produção de células sanguíneas. Então, a medula óssea vermelha
presente na parte interna de alguns ossos, fabrica leucócitos, que são os glóbulos brancos, eritrócitos, também chamado de hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e plaquetas. E sexto, armazenamento de minerais. O tecido ósseo é responsável por armazenar alguns minerais de fundamental importância para o corpo humano, como, por exemplo, fósforo e cálcio. Quando ocorre a necessidade destes minerais, os ossos os liberam, possibilitando a homeostase, que é o equilíbrio orgânico. A estrutura óssea é constituída de diversos tipos de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo do tipo denso, ósseo, adiposo ou gorduroso, cartilaginoso e sanguíneo, além do tecido nervoso. O esqueleto humano adulto é composto por 206 ossos com diferentes tamanhos e formas. Eles podem ser longos, curtos, planos, irregulares e sesamoides. E vamos agora falar sobre as camadas do osso. Então nós temos aqui da imagem um osso cortado de várias formas para visualizarmos e entendermos. Então, a parte mais externa, vamos chamar de casca do osso, eu vou chamar de periósteo. Então, periósteo é como se fosse a casca do osso, ou seja, a parte mais externa. E vamos dar uma lida sobre a sua descrição. Então, periósteo é a mais externa, sendo uma membrana fina e fibrosa, formada por tecido conjuntivo denso, que envolve o osso, exceto nas regiões de articulação, chamada de epífises. É no periósteo que se inserem os músculos e tendões. Então vamos apenas diferenciar que os ossos longos, principalmente, apresentam duas extremidades, denominadas epífise, que é a extremidade do osso, esta região, e um corpo chamado de diáfise. Então nós temos as epífises, que é a parte mais externa do osso, e nós temos a parte interna, né, a porção mais interna, o corpo do osso, que eu vou chamar de diáfise. Então nós temos o diáfise, que seria o corpo do osso, e a epífise, que seria as extremidades do osso. O que deve ser observado? Nas epífises, que é a parte externa, é onde se inserem as articulações. Então, aqui é um tecido cartilaginoso que vai unir a outro osso nesta região. Enquanto que a diáfise é a parte do corpo, onde se encontra principalmente a medula óssea. Então vamos voltar para a camada do osso. Então, nós temos o periósteo, que como já vimos é a casca do osso, é a parte externa do osso. Nós temos o osso dividido em duas porções, que pode ser o osso compacto e o osso esponjoso. O que vem a ser o osso compacto? O tecido ósseo compacto é composto de cálcio, fósforo e fibras de colágeno, que lhe dão resistência. É a parte mais rígida do osso, mais dura, formada por pequenos canais que circulam nervos e vasos. Entre esses canais estão espaços onde se encontram os osteócitos, que são células que produzem osso. E nós temos uma característica que é uma parte do osso esponjoso. Então, o tecido ósseo esponjoso é uma camada menos densa, menos compacta, menos dura. Em alguns ossos, apenas essa estrutura está presente e pode conter medula óssea. Então, nós podemos visualizar esses pontinhos representando o osso esponjoso, enquanto vai ter ossos que vão estar praticamente sem pontinhos, sem pontilhados, representando a parte densa
dura. Então, esta parte cheia de pontilhado chamamos de osso esponjoso, enquanto que a parte óssea que não tem esses pontilhados seria o osso compacto, o osso duro. Nós temos também no osso a camada do osso chamado canal medular. É a cavidade onde se encontra a medula óssea, geralmente presente nos ossos longos. Então, é o buraco, né, seria um canalículo interno do osso, exatamente onde vai estar a medula óssea. Então, a medula vermelha, tecido sanguíneo, produz células sanguíneas. Mas em alguns ossos deixa de existir e há somente medula amarela, que é um tecido adiposo ou gorduroso, que armazena gordura. Então, nós vamos ver em outros slides que esta medula óssea ela pode ser basicamente de duas formas. Ou medula óssea vermelha, que produz células sanguíneas, ou medula óssea amarela, que é um tecido de armazenamento, principalmente de gordura, que produz energia ao nosso organismo. A gordura é a segunda fonte de energia do organismo. Lembrando que a primeira fonte é a glicose, que é um açúcar. Então, quando acaba o açúcar do sangue, o açúcar do organismo, o nosso corpo quebra o triglicérides, quebra a gordura, liberando novamente o açúcar no nosso organismo. Então, o corpo tem a capacidade de pegar o açúcar e transformar em gordura, e depois pegar a gordura e transformar em açúcar novamente. Então, basicamente, nós temos nessa imagem a representação dos tipos de ossos. Ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos irregulares e ossos sesamoides, que iremos ver melhor no próximo slide. Os ossos são classificados quanto ao seu formato e segundo a predominância de uma de suas dimensões, comprimento versus larguras ou versus espessura. Assim, temos as seguintes classificações: ossos longos, ossos curtos, ossos planos ou laminares, ossos irregulares ou ossos sesamoides. O que vem a ser os ossos longos? É onde o comprimento é maior que a largura e espessura. São longos e espessos e tubulares. Nos ossos ainda não ossificados de adolescentes, é possível visualizar um disco cartilaginoso ou cartilagem epifisária entre epífise e diáfise, relacionadas com o crescimento ósseo. Então, nesta imagem, nós temos aqui um osso infantil em desenvolvimento, onde tem uma região que é de fise, cartilagem, que esta região ainda irá se calcificar, então o osso irá crescer, calcificando. E quando chegar na fase adulta, este osso estará plenamente calcificado. Então, no osso infantil, existe uma parte cartilaginosa que vai possibilitar que o osso cresça ainda mais. E ossos longos está representado nesta imagem, onde o seu comprimento ele é maior do que a largura e espessura. Ossos curtos apresentam equivalência nas três dimensões. São curtos, largos, espessos e cuboides. Encontramos apenas no carpus, que são os ossos da mão, e nos tarsos, que são ossos dos pés. Então, nós temos aqui exemplo de ossos curtos, onde o seu comprimento, a sua espessura e largura são proporcionais. Nós temos os ossos planos ou laminares. Possuem comprimento e largura iguais em relação à espessura. Então, eles são mais grossos, porém, eles estão relativamente proporcionais ao comprimento e largura. Geralmente apresentam funções de proteção, como os ossos do crânio, né, frontal, parietal e occipital, que protegem o encéfalo e outros órgãos da caixa craniana. Então, nós temos aqui um osso plano ou laminar, né?
Nós temos os ossos irregulares. Apresentam uma forma complexa, ou seja, possuem vários outros formatos em relação aos que já foram ditos aqui. Não corresponde a nenhuma forma geométrica conhecida. Exemplos marcantes são as vértebras, mandíbula e o osso temporal. Nós temos aqui o exemplo de um osso irregular, não tem uma forma geométrica propriamente definida. E, por fim, os ossos sesamoides. São pequenos e chatos. Eles são encontrados em tendões nos lugares onde cruzam as extremidades dos ossos longos, nos membros. Esses ossos são chamados de intratendíneos. Então, são ossos que vão estar localizados em regiões específicas que acabam recebendo, por exemplo, alguns tendões para ajudar no seu funcionamento. Então, é como se fosse vamos dizer assim, um calombo em um osso, né? Vamos dizer assim que fosse um caroço em forma de osso, né? Então, basicamente, esses são os tipos de ossos que nós temos: o osso longo, curto, plano, irregular e sesamoides. E vamos agora falar de outros elementos do sistema esquelético, como o tendão, a articulação e a cartilagem. Então, os tendões. O tendão é uma fita ou cordão fibroso formado por tecido conjuntivo, graças ao qual os músculos se inserem nos ossos ou nos outros órgãos. Os tendões são estruturas fibrosas com a função de manter o equilíbrio estático e dinâmico do corpo, através da transmissão do exercício muscular aos ossos e articulações. Então, nós temos nessa imagem a representação dos tendões. Nós temos esta região que vai unir, por exemplo, o músculo ao osso. Então, esse cordão de união do músculo com o osso nós chamamos de tendão. Então, nós temos aqui uma outra imagem onde nós temos o músculo, por exemplo, do braço, que é o bíceps, que vai se unir ao osso através dos tendões. Então, nós temos osso, tendão e músculo. E aí o músculo se liga ao tendão para se ligar ao outro osso. Então, o tendão ele vai ligar o músculo ao osso. Nós temos a articulação. As articulações podem ser definidas como local de união entre dois ou mais ossos e podem ser classificadas em fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. O sistema articular é formado pelas articulações, que podem ser definidas como a região de união entre dois ou mais ossos. Então, basicamente, quando eu tenho o osso da perna com outro osso, nós temos nessa região a articulação. E é a articulação que vai promover o movimento dos ossos, que vai fazer com que eu possa me locomover ou movimentar o meu organismo. E nós temos 3 tipos de articulações: a chamada sinartrose, anfiartrose e diartrose. O que vem a ser a sinartrose? É uma articulação fibrosa imóvel. Por exemplo, as suturas seriam essas regiões, né, do crânio. Então, seria uma articulação que une os ossos, porém imóvel, que não movimenta. Nós temos a anfiartrose. São articulações cartilaginosa semimóvel. Por exemplo, na sínfise púbica e sincondrose, né? Ou seja, na região onde nós temos a bacia, vamos assim dizer, do nosso esqueleto. E nós temos a diartrose, que são as articulações mais conhecidas. São articulações sinoviais ou articulações móvel. Por exemplo, a maioria das articulações do corpo humano: ombro, joelho, cotovelo. Então, basicamente, as articulações que nós mais conhecemos são do tipo diartrose.
E por fim, vamos falar da cartilagem. O tecido cartilaginoso é uma forma de tecido conjuntivo mais rígido, que possui uma cicatrização lenta por ser avascular. É branco ou acinzentado, aderente às superfícies articulares dos ossos. Também é encontrado em alguns locais, como a orelha e na ponta do nariz. Então, basicamente, nesta região epifisária do osso, vamos lembrar que nós temos a região epifisária, que são as partes externas, né, mais de fora do osso, e a diáfise, que é a parte interna. Na região de epífise, nós temos um tecido cartilaginoso, que é como se fosse uma espécie de esponja para evitar o atrito direto de um osso com osso. Então nós temos aqui uma cartilagem de um osso, cartilagem de outro osso, nós temos os mecanismos de articulação, como o líquido sinovial e outras estruturas que promovem a articulação, e assim o membro pode se movimentar. Então aí nós podemos, no joelho, por exemplo, movimentar fazendo os movimentos da perna. Então nós temos nessa região a cartilagem, que é uma esponja que dá na epífise do osso. Então vamos imaginar na parte de cima do osso, nós temos uma cartilagem, uma região mais esponjosa. E esta região vai servir como um amortecedor, para evitar o contato direto de osso com osso, pois esse contato direto poderia desgastar o osso e causar lesão a este osso. Nós temos tendão, que une músculo ao osso. Articulação, que dá movimento ao membro, movimento a dois ossos. E a cartilagem, que é uma esponja que vai auxiliar no amortecimento, durante o movimento dos ossos. Então, tendão, união de músculo com osso. Articulação, entre aspas, união de osso com osso. E cartilagem, uma esponja que vai proteger o atrito dos ossos. Como vimos, nós temos cerca de 206 ossos do corpo humano. Mas não é necessário saber os 206, mas alguns grupos de ossos são comumente cobrados em vestibulares e concursos públicos. Então, alguns ossos nós temos que ter um certo conhecimento. Então, vamos fazer um exercício. Foi dado um esqueleto, foi dado algumas referências de ossos e pedido para preencher as lacunas faltantes. Você saberia preencher este exercício? Então vamos lá. Caso você queira brincar, dê uma pausa no vídeo, tente preencher e depois compare com o resultado final. Então vamos para o resultado. Dado este esqueleto, quais são os seus principais ossos seguindo esta tabela? Então, neste primeira lacuna, nesse primeiro espaço, nós teríamos o crânio, que seria o número 4. Nesta segunda lacuna, nós teríamos o húmero, que é o número 2, que é o osso do braço. Na terceira lacuna, nós teríamos as costelas, que fazem parte da nossa caixa torácica. Lembrando que no meio que une as costelas, nós temos o externo, que é um osso que une as costelas e que protege principalmente o coração de impactos e prováveis choques. Nós temos a quarta lacuna. Esta quarta lacuna ela representa a coluna vertebral, que é o número 8. Nós temos agora um osso do braço. E nesse osso seria o rádio. Nós temos o rádio representando o número 6. Depois nós temos uma outra lacuna, que é a parte da perna, que é o nosso fêmur, um dos principais ossos longos do nosso corpo, que é o número 1. Nós teríamos depois um osso da articulação, que é a chamada de rótula, ou em alguns livros mais antigos como patela. Então a patela era o nome que se dava, né, a esse osso, que hoje nós chamamos de
rótula. Então, dependendo do livro que você usar, vai estar como patela. E nós temos, por fim, a última lacuna, que também faz parte dos membros inferiores, que é a nossa tíbia. Então, basicamente, nós fizemos o preenchimento deste exercício. Então, esses ossos, pelo menos, têm que fazer parte do cotidiano do aluno. E podemos ainda dividir o esqueleto humano em duas partes principais: o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial consiste de 80 ossos na cabeça e tronco do corpo humano. Ele é composto por três partes: a cabeça, a caixa torácica e a coluna vertebral. O esqueleto axial também é caracterizado pela função de sustentação e proteção do corpo. Então, nesta imagem, nós podemos ver o grupo de ossos que faz parte do esqueleto axial. O esqueleto apendicular reúne os 126 ossos dos membros superiores e inferiores e os elementos de apoio, denominados cíngulos, que os conectam ao tronco. A estrutura formada pelo esqueleto apendicular auxilia na sustentação, na movimentação e locomoção do corpo. Então, basicamente, nesta outra imagem, nós podemos visualizar os ossos que fazem parte do esqueleto apendicular. O esqueleto axial e o esqueleto apendicular formam junto o esqueleto do indivíduo. Então, nós temos aqui uma quantidade de ossos do corpo humano de forma geral. Então, uma pessoa adulta tem cerca de 206 ossos, que estão dispostos da seguinte maneira: 8 ossos cranianos, 14 ossos faciais, 3 ossos da orelha, 8 do pescoço, 44 na região torácica, 7 na região do abdômen, 62 nos membros superiores e 60 ossos dos membros inferiores. Então, aqui nós estamos visualizando o esqueleto axial, basicamente apresentando os ossos do crânio, da região de costela com o externo, como eu já falei, e as regiões de vértebras e regiões do sacro e cóccix, que é o último osso da região da coluna vertebral. E nós temos o esqueleto apendicular, que são aqueles ossos, basicamente, que vão fazer parte da região dos membros superiores e inferiores, além daqueles que vão unir, né, os ossos apendiculares com os ossos axiais. Então, a união dos ossos axiais com os ossos apendiculares formam junto o esqueleto total do indivíduo. E vamos agora falar sobre a medula óssea, um pouquinho sobre ela. Então, é um órgão difuso, porém volumoso e muito ativo. Num adulto normal, produz por dia cerca de 2,5 bilhões de eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, as hemácias. 2,5 bilhões de plaquetas, que promovem a coagulação sanguínea. E 1 bilhão de granulócitos por quilo de peso corporal, que são os glóbulos brancos do sistema imunológico. Esse órgão está localizado dentro do canal medular dos ossos longos e nas cavidades dos ossos esponjosos. Também conhecida como tutano, é um tecido líquido gelatinoso que preenche a cavidade interna de vários ossos e fabrica os elementos figurados do sangue periférico, como hemácias, que são os glóbulos vermelhos, leucócitos, que são os glóbulos brancos, e plaquetas. Existem 2 tipos básicos de medula óssea: a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. Então, nos recém-nascidos, esta medula, que é a vermelha, é muito ativa na produção de células sanguíneas. Com o avanço da idade, a maior parte dessa medula transforma-se em medula óssea amarela,
sendo que no adulto a vermelha é encontrada apenas no externo, vértebras, costela, díploe dos ossos do crânio e no adulto jovem nas epífises proximais do fêmur e do húmero. E alguns autores consideram essa medula óssea vermelha, quando elas estão na produção de células sanguíneas, como medula óssea hematogênea. Deve sua cor à presença de diversos eritrócitos em diferentes estágios de maturação. Então, se pegar alguns livros, eles vão citar 3 tipos de medula óssea: a vermelha, a medula óssea hematogênea, que seria uma espécie de submedula vermelha, óssea vermelha, que é específica para a produção de glóbulos vermelhos, e a medula óssea amarela, que iremos falar agora. Então, de forma geral, nós temos 2 tipos de medula. Para alguns autores, eles colocam essa medula óssea hematogênea como se fosse um subtipo de medula óssea vermelha. Tá? Mas basicamente a medula óssea hematogênea é o nome que foi dado à especificidade de uma parte da medula óssea vermelha que faz os glóbulos vermelhos. E nós temos a medula óssea amarela. Esta é rica em células adiposas e não produz mais células sanguíneas, exceto em casos de hemorragias, onde a medula óssea amarela pode transformar-se em medula óssea vermelha e voltar a produzir células do sangue. Então, nesta imagem, nós temos aqui, de certa forma, a representação do fêmur. Então, nós temos aqui o osso que é o fêmur. Lembrar que nós temos a parte de epífise do osso, que é onde vai ter a cartilagem protegendo este osso. E nós temos a diáfise, que é o corpo do osso. Nessa região de diáfise, por exemplo, nós temos o canal da medula óssea. E dentro desse canal, que é a parte do osso, nós temos a medula óssea propriamente dita. Nós temos 2 tipos básicos de medula óssea. A amarela, que vai fazer o tecido adiposo. Então, portanto, é um órgão de armazenamento de substâncias. E nós temos a medula óssea vermelha. Esta medula óssea vermelha, ela vai ser responsável principalmente pelo sistema de hematopoese. Em alguns livros vai estar chamado de hematopoiese. Então, hematopoiese e hematopoese basicamente é a mesma coisa. O que vai mudar é a linguagem que o autor utiliza. Então, o que é essa hematopoese? É um processo altamente dinâmico que compreende a produção, diferenciação, maturação e morte celular. Inicia-se na fase uterina, então lá na fase de quando é embrião ainda, quando é feto, nos períodos embrionários e fetal, e segue por toda a vida do indivíduo. A medula óssea é o principal sítio de produção de células sanguíneas. Então, nós temos na medula óssea vermelha a produção de células do sistema sanguíneo, as células do elemento figurado do sangue. Hemácia, que é o transporte de gases, plaquetas, coagulação sanguínea e neutrófilos ou leucócitos, que formam o sistema de defesa do nosso organismo. Nós temos aqui células linfóides, que vão formar os linfócitos, que são responsáveis pelo sistema imunológico. Então, os neutrófilos, assim como os linfócitos, são grupos de células do tipo leucócitos, que fazem parte dos glóbulos brancos do nosso sangue, sistema imunológico. Hemácias, transporte de gases, plaquetas, coagulação sanguínea. Então, na criança, aproximadamente 90% dos ossos apresentam medula produtiva de células sanguíneas, a medula óssea vermelha. A partir do 4º ano de idade, começam a aparecer depósitos de tecido adiposo nos ossos longos, começando a formar as medula amarela. No adulto, aproximadamente 50% dos ossos são produtores de células, e no idoso, aproximadamente 30%. E para finalizarmos o sistema esquelético, falar de uma doença que acontece no processo de hematopoese ou hematopoiese, que é a leucemia.
Então, a leucemia acontece quando os glóbulos brancos perdem a função de defesa e passam a se produzir de maneira descontrolada. A leucemia é o câncer dos tecidos formadores de sangue, incluindo a medula óssea. Existem muitos tipos, como leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda e leucemia linfocítica crônica. Muitos pacientes com tipos de leucemia de crescimento lento não têm sintomas. Os tipos de leucemia de crescimento rápido podem causar sintomas que incluem fadiga, perda de peso, infecções frequentes e sangramento fácil ou hematomas. O tratamento varia muito. Para leucemias de crescimento lento, o tratamento pode incluir o monitoramento. Para leucemias agressivas, o tratamento inclui quimioterapia, que às vezes é seguida por radioterapia e transplante de células-tronco. E damos assim por encerrado o sistema esquelético e vamos falar rapidamente do sistema muscular. E vamos agora rapidamente falar sobre o sistema muscular. É o sistema formado pelo conjunto dos músculos do nosso corpo. Eles correspondem a cerca de 50% do peso total do nosso organismo. E a contração dessas estruturas é responsável por diversas funções, dentre as quais podemos destacar a movimentação e locomoção. O nosso corpo é uma máquina complexa, que apresenta diversos sistemas integrados trabalhando junto para garantir a nossa sobrevivência. Dentre esses sistemas, destaca-se o muscular, que está relacionado com funções importantes do corpo, como funções que garantem a movimentação do corpo, promovem a estabilização das posições corporais, são responsáveis pela movimentação do sangue pelo organismo, dos alimentos pelo sistema digestório e da urina pelo sistema urinário. Garantem a realização dos movimentos respiratórios e ainda promovem a locomoção do indivíduo. Basicamente, nós temos 3 tipos de músculos. Então, o corpo humano é formado por 3 tipos musculares diferentes: o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o não estriado, chamado de músculo liso. O que vem a ser os músculos estriados esqueléticos? Então, estão normalmente associados ao sistema esquelético e possuem movimentação voluntária, ou seja, sua contração é consciente. O termo estriado está associado ao fato de que esses músculos apresentam bandas claras e escuras, que se dispõem de maneira alternada quando observados em microscópio óptico. Então, aqui nós temos um exemplo de músculo estriado esquelético. Nós temos aqui como se fosse estriações, escuras, escuras e claras. Por isso veio o nome de estriado. E é esquelético porque são músculos que estão intimamente ligados aos ossos, o que possibilita a movimentação e locomoção. Nós temos os músculos estriados cardíacos. Como o próprio nome indica, são exclusivos do coração. Eles possuem aparência estriada, como os esqueléticos, mas apresentam contração involuntária e vigorosa. Então, nós temos aqui o exemplo do músculo estriado cardíaco. Também se apresentam com estriações, com banda clara e escura, porém um controle involuntário. Nós não controlamos esse músculo cardíaco, enquanto que o músculo estriado nós podemos controlá-lo. E nós temos, por fim, os músculos não estriados, chamados de músculos lisos. Por sua vez, apresentam contração involuntária e lenta, e são encontrados no sistema digestório e respiratório, bem como em algumas estruturas ocas, como a bexiga urinária e o intestino delgado.
Uma de suas características mais marcantes é a ausência de estriações, o que é observado nos outros tipos musculares. Então, no músculo liso ou não estriado, eu não observo as estriações. E ele também é involuntário, porém de contração lenta. Então, basicamente, nós temos uma tabela comparativa. Os músculos estriados esqueléticos, eles são voluntários e estão intimamente ligados aos ossos, enquanto que os músculos cardíacos, eles têm contração involuntária, ou não controlo, e estão localizados no coração. E nós temos os músculos lisos, que tem uma contração involuntária, não apresenta estriações olhando ao microscópio, então não apresenta bandas escuras e bandas claras, e estão localizados nos sistemas internos do nosso organismo. Então, basicamente, esses são os 3 tipos de músculos que existem no nosso organismo. Estaria aqui um exercíciozinho para vocês fazerem. Então, este aqui representaria agora o músculo estriado cardíaco. Em 2 estaria representado o músculo liso. E em 3 estaria representado o estriado esquelético, que está ligado ao osso. E para finalizarmos, falar sobre a contração muscular. Então, o corpo humano possui mais de 600 músculos esqueléticos, que apresentam contração voluntária, que eu faço. Esses músculos são formados por células alongadas e multinucleadas, as quais são chamadas também de fibras musculares. Uma das características marcantes desse tipo de tecido muscular é a presença de estriações transversais. As fibras musculares possuem filamentos de miosina e actina, que são proteínas com capacidade de contração. A actina e algumas outras proteínas que estão associadas formam os chamados filamentos finos. Já a miosina forma os filamentos espessos. Os filamentos finos e espessos alternam-se, formando bandas claras e escuras. Na contração muscular, ocorre o encurtamento dos sarcômeros e, consequentemente, toda a fibra. Durante a contração, observa-se uma sobreposição dos filamentos de actina e miosina. E vamos, na outra imagem, entender essa contração muscular. E para explicarmos a contração muscular, nós temos esta imagem. Então vamos aqui pegar a fibra muscular. Podemos definir essa fibra muscular com o nome de miofibrila. Esta miofibrila ou fibra muscular, ela pode ser dividida por estruturas que eu vou chamar de sarcômero. Então nós temos um sarcômero aqui, um outro sarcômero aqui, um outro sarcômero aqui. Então o conjunto de sarcômeros vai formar a miofibrila, que irá formar o tecido muscular propriamente dito, a fibra muscular. Podemos dividir esse sarcômero ainda em outras estruturas, como, por exemplo, iniciando na linha Z e terminando na outra linha Z. Então, de linha Z a linha Z vai formar um sarcômero. Dentro desse sarcômero, nós vamos ter ainda subdivisões, que seria a banda I e a banda A. Sendo a banda I formado por apenas um grupo de proteínas, que seria a actina, e a banda A formada por um conjunto de proteínas, como a actina e miosina. Então a banda A tem actina e miosina, a banda I apenas actina. De uma linha Z a outra linha Z, eu formo o sarcômero. Essa é a estrutura da fibra muscular. Vamos agora ver o funcionamento dessa contração. Então aqui eu tenho a miosina, que vai formar o chamado filamento grosso, por apresentar essas estruturas mais robustas.
Então, a miosina, ela vai ficar, vamos dizer assim, fixa na fibra muscular. Já a actina, ela vai fazer parte do filamento fino. Esse filamento fino, ele vai ter a capacidade de se movimentar pela fibra muscular. Ela pode andar para um lado e andar para o outro. E este andar para um lado e para o outro é o que vai fazer o encurtamento desse sarcômero. Então vai começar o quê? Numa fibra relaxada, então nós temos o sarcômero grande. Quando ocorre a contração muscular, esse sarcômero ele se compacta, ele diminui de tamanho, fazendo a contração propriamente dita. Então, as miosinas, elas conseguem se ligar à actina, um ligamento onde gasta energia, que a gente chama de ATP, e a miosina puxa a actina, traz a actina para dentro do sarcômero. Quando o relaxamento dessas fibras, a miosina relaxa esta cabeça, né, da miosina, e a actina volta para sua posição de relaxamento. Então, quem puxa a actina é a miosina. Então, a miosina se fixa a actina, puxa na contração do relaxamento, a miosina solta e a actina volta para sua posição de relaxamento. E este movimento é feito através do gasto de energia que nós chamamos de ATP. Então, observe que no relaxamento, a miosina não segura a actina e aí a linha do sarcômero vai estar grande, vai estar relaxada. Num processo de contração muscular, a miosina vai se fixar a actina e vai puxar a actina, promovendo a contração muscular. E desta forma, o encurtamento desse sarcômero. Se os sarcômeros começam a se contrair, o meu músculo vai ficar com o tamanho reduzido. E assim dá a contração muscular. E essa contração, ela gasta energia. Nesta animação, podemos ver o processo de contração muscular, que ocorre quando o sarcômero, ou seja, o grupo de proteínas actina e miosina se compactam. Agora estamos vendo o processo da miosina recebendo ATP, que é energia biológica, e puxando a actina. Então, o filamento grosso, que é a miosina, ela está puxando o filamento fino, que é a actina, através do gasto de energia. E agora, mais uma vez, o processo de contração muscular. Ou seja, o sarcômero, quando ele se compacta, ele faz o encurtamento da fibra muscular. E podemos ver agora, em conjunto mais ampliado, esse processo. Então, os músculos são formados por um conjunto de miofibrilas, que, através de um mecanismo do sistema nervoso, eu posso controlar. Então, nós temos o sarcômero, que vai da linha Z ao linha Z. Esse encurtamento do sarcômero vai promover a contração muscular. Nós temos, fazendo parte da fibra muscular, a miosina, que seria o filamento grosso, que puxa a actina, que é o filamento fino. Lembrando que este processo ele consome energia biológica, que chamamos de ATP. Observe que este é um processo facilitado pelo íon cálcio. Então, o sal mineral cálcio, ele também participa do processo de contração muscular, além de ser um processo controlado voluntariamente pelo indivíduo. Então, é um sistema controlado voluntariamente. E para finalizarmos a aula de hoje, falar sobre a classificação muscular quanto à sua função. Então, observando-se a função, os músculos podem ser classificados em agonistas, antagonistas e sinergistas. Os músculos agonistas são responsáveis diretamente pelo movimento desejado, sendo os principais agentes na execução de um movimento.
Os músculos antagonistas são músculos que oferecem resistência à ação do músculo agonista. E os músculos sinergistas são músculos que auxiliam os antagonistas, garantindo que não ocorra movimento em excesso. Então, basicamente, nesta imagem, nós temos aqui o músculo agonista, que é o principal músculo que vai fazer a contração muscular, promovendo o movimento desejado. Quando ocorre um movimento de um agonista, o músculo antagonista ele vai fazer uma contraforça para evitar que o músculo seja contraído de forma muito forte. Ao mesmo tempo que eu tenho uma contração do agonista e um contraforça do antagonista, nós temos, por exemplo, músculos sinergistas que iriam auxiliar o contraponto, auxiliar o movimento. Então, o agonista é o músculo que vai fazer o movimento propriamente dita. O antagonista seria aquele que vai fazer uma espécie de controle, uma contraforça direta. E os sinergistas são aqueles que auxiliariam os antagonistas, mantendo um certo equilíbrio e um certo controle melhor para evitar exageros do músculo agonista. E damos assim por encerrado nossa videoaula. Continue conosco nas nossas próximas aulas. Obrigado a todos. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!